Bom, pessoal, retomando aqui nossa conversa, tá? A gente tinha visto o circuito do flip-flop JK, flip-flop JK não, perdão, a gente tinha visto o circuito do flip-flop tipo D, assim como o circuito detector de borda ou de transição, tá? O circuito do flip-flop tipo D a gente viu que era um circuito bastante simples, a gente basicamente tinha um latch tipo D e simplesmente onde a gente conectava o sinal enable a gente inseria agora o circuito detector de borda. E o circuito do JK ele já tem características um pouquinho diferentes, né? Visto o fato de ele não somente permitir setar e resetar e manter o armazenamento do dado, como a gente viu, como ele tem entradas, as entradas em si, que permitem a manutenção do valor ou a inversão do valor quando acontece a borda do relógio, tá? Então é um circuito um pouquinho diferente. Se vocês forem ver, esse é um circuito agora onde a gente tem não somente ele é semelhante ao circuito anterior. Vocês estão vendo o LET SR aqui, porém aqui na etapa representada pelas portas G3 e G4, pena não ter o circuito aqui para comparar os dois, vocês notem que eu não tenho mais uma entrada única, como a gente tinha aqui no caso do tipo D, né? Se a gente pensar bem nas portas G3 e G4 aqui, que são a etapa de entrada do LET, tá? Eu tenho a entrada D, tá? E ela invertida, obviamente, para evitar a situação aquela proibida de operação do flip-flop, bem como detector de entrada. Então eu só tenho essas duas entradas que são entradas diretas, tá? Já no circuito do JK, não somente eu tenho as entradas, que agora eu tenho a J e a K, e o detector de borda, como também eu tenho uma realimentação nova vindo da saída tanto para a porta G3 quanto para a porta G4, tá? Então é essa realimentação em conjunto com a porta J e com a porta K que vai me permitir que eu tenha essas características distintas, tá? E também vai impedir que aconteça a situação de estado inválido, tá? Não é impossível com flip-flop JK. Tá? Então, na realidade, pessoal, basta a gente analisar o que aconteceria, né? Com J igual a 1, K igual a 1, tá? Com J igual a 0, K igual a 0 e assim por diante. Mas, basicamente, quando a gente tem o J1 e o K igual a 1, tá? A gente poderia achar que a gente tem uma situação inválida de operação, que seria o caso do LET SR, mas nesse nosso caso vai causar simplesmente uma inversão do valor armazenado, tá? Na prática isso acontece em razão do fato de a gente ter a realimentação, pessoal, porque se vocês forem ver, tá? Nas duas situações possíveis, com o J1 e o K1, e pressupondo aqui, obviamente, né, que tenha acontecido a borda detectada, ou seja, o detector de borda está em 1 em 1, o que eu vou ter aqui? De um lado eu vou ter a entrada Q barrada realimentada aqui, a saída, perdão, Q barrada realimentando aqui na porta G3, e nesse caso aqui ou ela vai ser 0 ou ela vai ser 1, e na porta G4 eu vou ter isso inverso, né? Eu vou ter a saída Q. Perfeito? Então eu sempre vou ter aqui na entrada equivalente ao Q barrado na G3 e ao Q na G4, dois valores que vão ser invertidos. Perfeito? Esses valores sempre vão ser o inverso um do outro. Consequentemente, nunca vai acontecer das saídas da porta G3 e G4 assumirem o mesmo valor. Elas sempre vão ter valores invertidos um em relação ao outro, o que impede, obviamente, a ocorrência daquela situação de um estado inválido no meu LET, tá? Porque na entrada SH e RH nunca vão assumir o mesmo valor. Esse é o princípio de operação aqui dessa história. Então a gente até poderia assumir, né? Com J1, K1 e com o detector de borda ativado, ou seja, 1 e 1, imaginem que o meu Q fosse 1 e que o meu Q barrado fosse 0. Então aqui eu teria na porta G3 a entrada 1, 1 e 0, que me produziria um 0, que invertido me daria 1, perfeito? E na porta G4 eu teria o Q, que seria nesse caso aqui o 0, tá? Na verdade, perdão, eu comecei o Q barrado como 0, então o Q seria 1, o K1 e o detector de borda também com 1, então todas as entradas 1, 1 me produziriam 1, que invertido daria 0, então eu teria aqui o S com 1 e o R com 0, perfeito? Nessa situação a gente sabe que o LET SR ele vai resetar, tá? Porque é o R que está indicando aqui o reset, né? Consequentemente a minha saída aqui vai passar de 1 para 0, ela vai estar invertida ao valor. Da mesma maneira, pressuponho aqui que a minha saída aqui inicialmente fosse 0. Se a minha saída aqui é 0, a minha saída aqui é barrada tem que ter valor 1, perfeito?
Consequentemente, o Q barrado aqui seria 1, o J1 e o detector de borda 1, tudo isso daria 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. Invertido me produziria agora um 0 no SH, tá? E aqui no RH eu teria a situação invertida, tá? Eu teria aqui o Q com valor 0, perfeito? 0 vezes qualquer coisa daria 0, que invertida me produziria 1, ou seja, estaria acionando 7. Então o Q passaria de 0 para 1. Então com isso eu consigo mostrar que a entrada J1 e a entrada K1 produzem na realidade uma inversão de valor das minhas saídas, tá? E aí a gente conseguiria fazer a conclusão do circuito para o restante aí das situações da minha tabela verdade, ok? Então é um circuito também bastante simples de compreender, tá? E de montar. É óbvio, tá, pessoal? Isso daqui tipicamente vocês não vão montar um circuito desse tipo, né? Vocês vão pegar o flip-flop JK já pronto, tá? Até é possível montar, mas é desnecessário e teriam outros problemas acontecendo numa montagem discreta, tá? Bom, continuando o nosso assunto, o próximo tópico que a gente tem em relação aos flip-flops são as entradas assíncronas, tá? Então lembrem-se, o flip-flop é um circuito que vai responder ou vai produzir alterações única e exclusivamente na borda de subida ou descida do clock, ao contrário de um LET, né? Então, novamente, né? Aqui a gente tem um flip-flop sensível à borda de descida e só pode acontecer uma mudança no valor armazenado nele nessas bordas, nessas ocorrências indicadas pelo meu circuito de clock. Ainda assim, e isso cá entre nós é o que a gente espera, tá? Mas ainda assim, em algumas situações particulares, pode ser interessante vocês controlarem o flip-flop JK independente do sinal de clock. Ou seja, eu queria ter um comando no meu flip-flop JK que conseguisse ocorrer a revelia do sinal de clock, tá? Então, na prática, eu vou construir o quê? Eu vou ter as chamadas que eu vou chamar de entradas, as entradas que eu vou chamar de entradas síncronas, que vão ser as entradas D, J e K, tá? Ou seja, são entradas cuja ação delas vai ser observável somente de acordo com o sinal de relógio. Mas eu também vou poder ter entradas que eu vou passar a chamar de entradas assíncronas, ou seja, entradas que vão atuar a qualquer momento. Tá? E são entradas, inclusive, que têm um comportamento prioritário em relação ao relógio. Tá? Então, o que a gente vai fazer com isso? Eu vou criar duas entradas especiais, tá? Que elas não necessariamente precisam estar presentes em todos os circuitos comerciais. Então vocês vão ver circuitos comerciais onde eu só tenho preset, onde eu só tenho clear, tá? Ou às vezes eu vou ter as duas, depende do circuito que a gente está trabalhando, tá? Em FPGAs também pode acontecer a mesma coisa, tá? Quando a gente está trabalhando numa FPGA. Mas basicamente eu teria as duas entradas representando as duas ações possíveis, né? Setar o meu flip-flop ou limpar meu flip-flop. Para diferenciar das entradas síncronas, eu vou chamar de preset aquilo que vai setar o flip-flop, de clear aquilo que vai limpar, tá? Então, para diferenciar daquilo tudo que a gente já viu, a gente dá nomes diferentes. E, normalmente a gente chama de pre e clear, tá? CLR, para essas duas ações, tá? Essas entradas também podem ser ativo alto ou ativo baixo, lembrando, né? Ativo alto são as entradas que são acionadas no nível alto, ou seja, no 1. Ativo baixo são as entradas que são acionadas no nível baixo, ou seja, no 0, tá? E a gente vai adotar aqui, na maior parte dos casos, as entradas do tipo ativo baixo. Então vocês notam aqui que inclusive no símbolo a gente coloca aqui o PRE, né, barrado, e o CLR barrado, só para lembrar a gente que elas vão ser ativadas no caso no 0, tá? E aí o nosso símbolo, por exemplo, para um flip-flop tipo D passaria a ser esse. Eu tenho aqui a entrada D síncrona, a entrada do clock, aqui no caso temos um flip-flop sensível à borda de subida, a saída Q e a saída Q barrada. Comentário aqui, né? Nem sempre vocês vão ter as duas saídas presentes, a depender do circuito, tá? E as entradas assíncronas preset e clear, tá? E aí a gente tem um circuito um pouco mais complexo, tá? Que é um circuito que me permite agora, então, realizar realmente, né, os acionamentos também assíncronos. E aí vocês notam que mesmo no caso do flip-flop tipo D, vocês vão ter agora um flip-flop bastante parecido com aquele flip-flop JK. Se vocês forem notar, exatamente o mesmo circuito, né? Com a exceção do fato que a gente passa a ter agora as entradas preset e clear presentes aqui na etapa do LET, né? Na etapa do LET SR. Em suma, elas estão agindo prioritariamente em relação ao relógio. Não importa que aconteça a borda de relógio, não importa o que aconteça na entrada
na porta, perdão, G3 e na porta G4. Não importa o que aconteça no sinal SH e no sinal RH. É óbvio aqui que as entradas PRE e CLR vão ser prioritárias, porque se o meu preset estiver em 0, aqui vai sair 1. Independente do que aconteça anteriormente. Porque o 0 vezes qualquer outro sinal que aconteça aqui vai me resultar num 0, que invertido vai me produzir um sinal de saída 1. Perfeito? E aí vocês estão notando aqui que está passando de novo a acontecer a realimentação lá das saídas agora para as etapas aqui de entrada G3 e G4. Né? Então esse daqui é o mesmo circuito do JK, obviamente inserindo aqui as entradas assíncronas, né? E o meu flip-flop tipo D então passa a ser construído a partir daquele circuito que a gente tinha abordado, tá? Então, de novo, né? Se a minha entrada clear for 0, aqui eu vou ter eu vou ter aqui um 1 aqui no meu caso no Q barrado e um 0 lá no Q, tá? Independente de qualquer outra coisa. E o inverso no preset. É óbvio, com preset e com clear, a gente volta a ter aquela circunstância eventual de uma situação proibida. Eu não posso mandar ao mesmo tempo o meu flip-flop setar e limpar, né? Não tem sentido. Vai ser uma situação, obviamente, imprevisível o que vai acontecer, tá? Ou indesejada, melhor dizendo, tá? Então vocês já de novo, né, comentando que a estrutura é a mesma do JK, só conectado a um flip-flop tipo D, tá? E a gente passa então a ter uma nova configuração, né? Uma tabela simplificada aqui. Só não estou mostrando aqui as transições de clock, mas vocês sabem que as alterações síncronas somente com as transições de clock elas vão ser observadas, né? Então notem que eu não posso ao mesmo tempo presetar e limpar, é um estado proibido, tá? Se eu presetar, independente do que eu tenha na entrada D, independente do que eu tenha em sinal de clock, eu vou armazenar 1. Se eu limpar, eu vou armazenar um 0. Se as minhas duas entradas preset clear estiverem ambas em nível alto, tá? Aí sim eu vou começar a processar a entrada D de acordo, obviamente, com a borda de controle do meu sinal de clock, certo? Mesma coisa com JK, tá, pessoal? Exatamente o mesmo comportamento, são as mesmas tabelas, só inserindo aqui as entradas assíncronas como entradas prioritárias, tá? E aí a gente vai observar então que essas entradas vão poder ser utilizadas em casos bem específicos, tá, pessoal? Com isso a gente vai conseguir construir circuitos, por exemplo, que fazem a limpeza inicial dos meus registradores que vão ser construídos com flip-flops. Eu consigo, por exemplo, conectar um circuito tipo watchdog na entrada na entrada do meu sinal clear, forçando a limpeza quando eu alimento o meu circuito e desligando essa limpeza após um certo intervalo de tempo. Isso daí não é nada espetacular, tá? É um simples circuito RC, um circuito temporizado, ou seja, eu consigo controlar que eu garanta que o meu flip-flop parta do 0, porque eu aciono a entrada clear, tá? E isso é bastante interessante para o restante da operação, tá? Inclusive, a título de comentário, vocês vão observar aqui no DIDS, a menos que eu esteja enganado, tá? Ele inclusive nem apresenta pra gente as modalidades, tá? De flip-flops sem o sinal preset e o clear. Como vocês estão notando aqui, os nossos flip-flops, todos que ele permite a gente colocar, vai ter o preset e o clear. Ó, tô botando todos os tipos aqui de flip-flops que ele permite, tá? Na verdade, um flip-flop tipo D com enable, inclusive, tá? Porque esse aí eu nem abordei com vocês. Olha aqui, ó, todos eles, inclusive os LEDs, tá? Também podem ser construídos com entradas assíncronas. Muito embora no caso do LED não seja já tão comum. Mas em suma, a gente tem as entradas ali, o preset e o clear presentes, tá? Por isso que quando vocês realizarem simulações com DIDs, tá? Vai ser importante, gente, que vocês considerem ou liguem adequadamente as entradas preset e clear, tá? Porque senão ele não vai funcionar a simulação que vocês tentem realizar, certo? Deixa eu retornar aqui. Vamos a este aqui. Maravilha, tá? Por último, para a gente fechar essa parte de estudo dos flip-flops, tá? E aí já conseguir passar para vocês alguns primeiros exercícios para vocês abordarem, usando até o próprio DIDS como mecanismo de confirmação da análise de vocês, tá? A gente tem que, obviamente, entender as características de operação dos flip-flops, tá?
Tem várias características que a gente associa a um flip-flop. Deixa eu abrir aqui para vocês um datasheet, só um segundo. Então aqui abrindo já o datasheet aqui para vocês. Eu peguei aqui o 7474. 7474 são dois flip-flops tipo D sensíveis à borda de subida, tá com preset clear. É o nosso flip-flop ali completo, tá? Ele vai ter a entrada D, o preset, o clear, a borda de subida, a saída aqui e a saída aqui é barrada. Então são dois flip-flops no encapsulamento DIP 16, isso? Não, DIP 14 na verdade, tá? Buenas. Então tá aqui a pinagem dos caras, inclusive, para vocês identificarem os sinais, né? Muito embora ele não mostre aqui, o preset sempre é o superior, tá aqui o clock, né? O Q barrado, tá? Não tá representando aqui no diagrama, não sei porquê, certo? Mas aí vocês vão encontrar uma série de informações, né? A alimentação, tá? Até a gente pode depois revisar aqui todos esses dados, tá? O VIH, VIL, deve ter aqui o VOL, VOH também, mas vamos lá. Eu vou aqui comentar as principais, primeiro nas lâminas, depois a gente volta aqui e vê o restante, tá? Até para não ficar sem fazer o comentário por lá. Bom, fora as características usuais de um circuito digital, quais seriam as características usuais que a gente procura, que eu vou ressaltar ali para vocês depois? A alimentação, a corrente que ele drena, a corrente que ele é capaz de entregar, as tensões envolvidas nos sinais de entrada, ou seja, o que ele identifica como sinal zero, o que ele identifica como sinal nível alto, né, 0 e 1 na entrada, o que ele gera como sinal nível baixo e nível alto na saída, ou seja, o 0 e 1, como é que ele gera, tá? Lembrando que isso são abstrações, né, pessoal? O 0 e 1 são faixas de tensões aceitáveis, tá? Mas além dessas características típicas de um circuito digital qualquer, no caso do flip-flop, eu vou ter também os tempos de propagação, tá? Que também existem lá nos circuitos combinacionais, na aula anterior, na nossa aula anterior eu já tinha comentado isso, tá? Que são quais? O tempo de propagação essencialmente, no caso aqui do latch do flip-flop. Por que eu estou caracterizando? Porque eu estou dizendo que agora é o intervalo de tempo necessário para que a alteração no sinal de entrada a partir da ativação do clock apareça na saída, tá? Então agora eu estou envolvendo também o meu sinal de clock nessa característica, tá? Então eu tenho 4 possíveis valores de atraso, né? O tempo de propagação medido a transição de baixo para alto, então o L aqui de low e o H de high, tá? A partir da ativação do sinal de clock, seja o sinal de clock borda de subida ou borda de descida. Eu também vou ter o TPHL, né, que é o tempo para medir a transição de alto para baixo a partir da ativação do sinal de clock, ou seja, imagina que o meu... O que significa isso, né? E o anterior também, de certa maneira. Imagina que o meu flip-flop está armazenando 1, a minha entrada D tem 0 e aconteceu a borda de acionamento do clock. Então, obviamente, se a minha entrada D estava com 0, eu vou passar a armazenar um 0. Então isso daqui mede quanto tempo vai levar para eu passar do armazenamento 1 para o armazenamento 0. Tá? Que aparece, obviamente, na saída, né? O jeito de eu monitorar, tá? Então aqui eu tenho o TPLH, né? Perfeito? A gente sempre mede do meio das bordas, né? Meio da borda de subida, aqui no caso, para o meio da borda de transição e vice-versa aqui o TPHL. E além dos meus tempos de modificações a partir do meu sinal de clock, eu também vou ter os tempos de modificação a partir dos sinais de entradas assíncronas, do preset e do clear. Então, no preset eu vou ter o tempo que mede a modificação de baixo para alto, a partir do acionamento do preset, e no clear eu vou ter o tempo que mede a modificação de alto para baixo, porque eu estou limpando, né, a partir do sinal de clear, tá? Então são tempos que eu vou ter. Então ao invés de eu ter dois tempos somente de propagação, que o normal seria o TPLH e o TPHL num circuito combinacional, agora eu tenho 4 tempos de propagação, 4 atrasos envolvidos na operação do meu flip-flop, que envolvem tanto as minhas entradas síncronas, que são acionadas pelo clock, quanto as minhas entradas assíncronas, tá? Vocês notem que essas informações aqui são vitais, né, pessoal? Para me indicar qual é a frequência máxima de operação do meu circuito. Se o meu circuito leva 10 nanosegundos para fazer a modificação, a minha frequência máxima de operação está associada a esses 10 nanosegundos. Um circuito com 10 nanosegundos para a minha operação, ele vai me produzir com certeza
uma frequência aqui de 10 nanosegundos, eu falei, de 100 MHz. Tá? É o inverso, né? 1 sobre 10 vezes 10 na menos 9. Tá? Então a gente vai ter esse tempo aí sendo produzido como frequência máxima de operação. Tá? Além dessas informações aqui, desses valores medidos, eu vou ter dois outros tempos que são extremamente importantes para o caso do flip-flop, que é o tempo de setup e o tempo de hold. Tá? O tempo de setup, pessoal, essencialmente é o intervalo de tempo que eu vou ter que ter antes da minha borda, seja ela de subida ou de descida, antes da borda de acionamento do relógio, é o intervalo de tempo que eu tenho que garantir antes dessa borda que a minha entrada não está sofrendo mais nenhuma modificação, que a minha entrada está estável. Em suma, existe uma janela de tempo antes da borda do clock e depois da borda de acionamento do clock, onde as entradas não podem modificar, que é o tempo de setup e o tempo de hold, respectivamente. Tá? Então o tempo de setup é o intervalo antes da borda e o tempo de hold é o intervalo após a borda, onde as minhas entradas não podem sofrer alterações. Se as minhas entradas sofrerem alterações nessa faixa, dentro dessa faixa de tempo, o comportamento do flip-flop é imprevisível. Tá? Então notem aqui o tempo de setup, né, antes da borda, e o tempo de hold após a borda. Tá? Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Tá? Particularmente, pessoal, o tempo de setup ainda é uma coisa mais simples. Tá? Porque vocês garantem que antes do flip-flop, antes da borda de subida, a entrada está estável. O tempo de hold já é mais complexo, tipicamente, em razão do tipo de circuito que a gente monta. Onde muitas vezes a saída de um flip-flop está sendo realimentada na entrada do mesmo flip-flop ou de outro. Tá? Então vocês notem que o tempo de hold, quanto menor ele for, digamos assim, mais estável vai ser o tipo de circuito que eu vou conseguir construir. Essa informação vai ser preponderante para eu conseguir circuitos onde as saídas dos flip-flops realimentem entradas. Tá? Então eu quero circuitos tipicamente com tempos de hold baixos. Justamente por isso, como eu já havia comentado na aula anterior, que a gente acaba saindo dos circuitos mestre-escravo, tá? E passa a ir para os circuitos de borda, porque eles conseguem produzir tempos de hold bem menores do que o usual. Fora essa informação, a gente tem a informação de máxima frequência de operação, que está diretamente associada a essas grandezas todas que eu comentei, tá? E de mínima largura de pulso, né? Ou seja, a frequência máxima de operação é o padrão de repetição do sinal de clock, tá? Qual é a frequência desse padrão? E a mínima largura de pulso está me indicando qual é a menor duração do sinal de clock, tá? Do sinal de preset e do sinal de clear, obviamente no nível que ele está acionando. Por quê, gente? Porque a gente vai poder ter o que a gente chama de Duty Cycle, de ciclo de trabalho, tá? Então, muito embora, depois eu vou mostrar isso para vocês o que é um Duty Cycle, mas muito embora eu tenha a possibilidade de ter um sinal, por exemplo, trabalhando a 1 MHz, eu posso ter um sinal com 1 MHz com diferentes ciclos de trabalho, tá? Deixa eu mostrar para vocês isso agora, que eu acho que facilita a compreensão. Peguei aqui uma página só para mostrar para vocês o que seriam os ciclos de trabalho, tá? Então notem aqui, pessoal, todas essas três ondas que vocês estão vendo na direita são ondas onde, obviamente, a gente tem exatamente a mesma frequência. Se vocês forem ver o tempo, o período da onda, tempo de repetição da onda, entre esse instante onde ela vai para 1 e o novo instante que ela vai para 1, tanto a onda aqui com 50%, 75% e 25%, elas têm exatamente a mesma temporização. Notem que o tempo aqui que eu iniciei sinal 1 e o que eu fui para 1 de novo, tem um certo intervalo, que é o mesmo intervalo lá embaixo, que é o mesmo intervalo lá embaixo também, tá? Então a frequência dessas ondas é a mesma, o período dessas ondas é a mesma, porém o Duty Cycle, o ciclo de trabalho, é diferente. Um ciclo de trabalho de 50% é um ciclo onde eu fico com 50% em nível alto, 50% em nível baixo. Um ciclo de trabalho de 75%, eu vou ter 75% do tempo em nível alto e 25% em nível baixo. E um ciclo de trabalho de 25%, eu vou estar 25% do tempo em nível alto e 75% em nível baixo. Então, o que vem ser aquela informação do tempo mínimo do pulso, né? Por que ela existe, essencialmente? Justamente pelo fato... Eu passei aqui do que eu queria mostrar. Muita janela aberta. Justamente pelo fato que a gente tem que ter uma largura mínima de pulso, tá? Então isso daqui está dizendo para vocês, a grosso modo, qual é o Duty Cycle mínimo para o nosso flip-flop trabalhar, tá? E eu vou ter sempre consumo de potência, na verdade consumo de potência
tem a ver aqui tanto com a tensão de operação quanto com o dreno de corrente do circuito, e isso é importante para qualquer um dos circuitos que a gente queira trabalhar. Voltando aqui para o datasheet, então, do componente, só para a gente finalizar essa parte dos parâmetros, tá? Então, quando eu olho a folha aqui dos meus parâmetros, né, eu vou ter basicamente aqui parâmetros. Muitas vezes elas são separadas, tá, em parâmetros de comutação ou parâmetros estáticos. Isso não importa para a gente, eu vou falar dos principais parâmetros, tá? Tensão de alimentação, obviamente, né? Esse é um circuito da família LS, então ele está trabalhando dentro da faixa de alimentação dos sinais TTL, né? Que no caso aqui ele está considerando, não é essa não é a faixa de alimentação, tá? Mas no caso ele me diz aqui que tem que alimentar tipicamente com 5 volts para conseguir produzir os sinais na faixa TTL. O sinal aqui, o parâmetro VIH é extremamente importante, né, pessoal? Porque ele está me dizendo aqui qual é a menor tensão, mínimo, né? A partir do qual eu identifico um nível alto na entrada. Lembrando que o nível alto é equivalente ao sinal 1. Aqui está me dizendo qual é a maior tensão que eu considero como uma tensão válida para um sinal com valor zero ou nível baixo, ou seja, 0,8 volts. Então ele está me dizendo aqui que grosseiramente que qualquer nível de tensão menor que 0,8 volts é nível baixo e qualquer nível de tensão maior que 2 volts é nível alto. Pergunta clássica, né? E entre 0,8 e 2 é inválido. Perfeito? É inválido. Se vier qualquer tensão entre 0,8 e 2, está fora da faixa de operação do meu circuito, está fora da faixa de operação dos sinais TTL. Também ele me indica as correntes, né? Basicamente aqui, né, pessoal? Quais são as correntes que ele consegue produzir, tá? Para saída em nível alto e para saída em nível baixo, tá? Máximas, perfeito? Frequência de operação, né? Qual é a frequência aceitável do clock? Aqui tem notas, né, pessoal? Indicando o que ele... Sempre cuidem as notas, né? Quais são as características aqui. Basicamente, ele está me dizendo aqui que ele está considerando uma capacitância de carga de 15 picofarad e uma carga de 2 kΩ, tá? Mas, grosseiramente, a gente está falando num circuito aqui que consegue trabalhar até 20 MHz, pegando a menor frequência indicada, tá? Ó, as larguras de pulso, né? Então, quanto tem que ter o meu pulso de clock no nível alto? Ó, no mínimo 18 nanosegundos. Quanto tem que ter o meu sinal de preset no nível baixo? No mínimo 15 nano. No mínimo 15 nano, né? Obviamente, de novo, observem nota 3 e nota 4, em diferentes condições de operação. Tá? Óbvio, né? Isso é óbvio, para qualquer circuito funciona assim, tá? As condições de operação dependem da carga, né, que está conectada no meu circuito, tá? Tempo de setup, lembra que a gente comentou lá o tempo de setup? Olha aí, ó, 20 nanosegundos. Também condições diferentes aqui de operação do circuito, tá? Tempo de hold, né? Olhem aqui o tempo de hold, como eu tinha comentado com vocês. A gente quer tempos de hold preferencialmente próximos a zero, né? Tá aqui é o que eu tinha comentado. Temperatura aqui de operação, né? A faixa de temperatura que ele opera. Notem aqui que isso daqui o pessoal às vezes até esquece, né? Mas não posso botar esse circuito dentro de um forno, né, pessoal? Tem uma temperatura máxima de operação. Que mais que a gente tem aqui? A gente tem agora as características aqui para saída, né? Qual é a menor tensão que ele produz para uma saída em nível alto, ou seja, qual é a tensão que ele produz para o sinal 1 menor? Qualquer tensão a partir de 2,7 volts, certo? Qual é a máxima tensão que ele produz para um sinal em nível baixo, na saída? No máximo 0,5 volts, então ele produz sinais inferiores a 0,5 volts, tá? E aí vocês têm as entradas de corrente para diferentes situações, tá? Basicamente aqui importante para calcular a potência é a corrente de alimentação, né? Então ele diz aqui que ele drena no máximo 8 mA. Com isso vocês conseguem calcular a potência, né? 8 mA vezes 5 volts, vocês vão calcular a máxima potência consumida por esse circuito. E por fim, fora as características elétricas, a gente tem as características de comutação, que é a frequência máxima de operação dele, né? Então aqui o mínimo de 20, o máximo de 25 MHz. Isso daqui de certa forma já estava refletido lá antes, com diferentes cargas, né? Obviamente. Os tempos de propagação de novo, né? Nos informando aqui quais são os tempos de propagação, que indica isso, né?
Quando eu uso clock para o sinal ir de 1 para 0. Quando eu uso clock para o sinal ir de 0 para 1. Ou, na verdade, aqui era de 0 para 1 e aqui era de 1 para 0. Perfeito? E assim por diante. Diferentes tempos aqui envolvidos. São aqueles tempos que a gente viu, né? Os dois tempos associados aos clocks, tá? E os dois tempos associados ao sinal de preset e sinal de clear. Na verdade, o sinal de preset não tem muito sentido, né, gente? Porque quando eu faço preset, necessariamente. É que ele está medindo aqui por quê e por que barrado, só isso. Tá? Na verdade, vocês devem considerar que, como as duas saídas têm que estar estáveis, vocês pegam sempre a pior situação de tempo. Tá? E basicamente é isso, né? Fora isso, são dados de encapsulamento. No caso, ele está mostrando aqui encapsulamento DIP, os 14 pinos, dimensões físicas, né? Essas informações aqui seriam utilizadas caso a gente fosse criar uma placa de circuito impresso, né? Eu teria que ter aqui o tamanho do meu circuito, a distância entre os pinos. Vocês podem observar que ele vai me dar todas essas medidas, ó, a distância entre os pinos e assim por diante, a largura do pino, né? Além de todas as outras medidas. Então ele está me oferecendo aqui tanto para DIP quanto para SMD, tá? Na verdade esse daqui é para SMD, essa medida, tá? Deve ter aqui para o padrão DIP também. Ok, vamos ver. Aqui é SMD também. Aqui é DIP, ó. Aqui vocês estão vendo as pernas que vão entrar nos furos da placa, tá? Então por hoje é isso, tá, pessoal? Eu vou postar um videozinho para vocês também acerca do uso básico do DIDS, tá? Nessa mesma... um outro vídeo, mas nessa mesma semana 1 e 2, para vocês assistirem e uma lista de exercícios aí que vocês vão usar o DIDS como ferramenta de verificação. Vocês devem fazer à mão. Eu vou dar as instruções, tá? Mas vocês devem fazer à mão e verificar as respostas com o DIDS, certo?